Onde investir em 2020? Sabe que eu me sinto até um pouco desconfortável de fazer no fim de ano sempre essa recomendação do onde colocar o dinheiro no ano seguinte, porque eu conduzo na minha vida financeira, na vida financeira dos meus clientes e alunos, a mesma estratégia desde sempre. Na verdade, no meu curso de Inteligência Financeira, nos meus livros, a gente costuma discutir uma estrutura de investimento, um plano de investimento que vai ser revisado, reavaliado a cada ano, e é importante nesse momento que a gente está se preparando para o ano que vem. Algumas pessoas estão com mais dinheiro disponível, 13º na conta, alguns terão bônus na conta daqui a um tempo. Então, o que fazer com o dinheiro nesse momento de taxa Selic baixa, de oportunidades evidentes na renda variável, não porque estamos apostando na renda variável, mas porque a economia tende a ganhar musculatura, tende a ganhar mais movimento com a taxa Selic mais baixa, com crédito mais barato. Então, onde colocar o dinheiro? Primeiro ponto fundamental a ser entendido é que você jamais fará uma boa escolha de investimento se apostar todas as suas fichas num único ativo. Poderia falar que, por exemplo, com a Selic em baixa, com a economia dando sinais de recuperação, agora é o momento das ações. Sem dúvida alguma, é o momento oportuno para as ações, desde que bem selecionadas, desde que bem diversificadas. Agora, é importante que você tenha um plano para os seus investimentos. Um plano que considere que uma parte desse dinheiro está na reserva de emergências, uma parte está construindo o seu futuro e uma parte estará aproveitando os investimentos do momento para trazer rentabilidade e viabilizar seus planos de curto, médio e longo prazo, planos que não estão associados nem à reserva de emergências, nem à construção da renda futura. Então, para 2020, pensando no ano que vem pela frente, a típica carteira de investimentos que todos deveriam ter, conservadora na reserva de emergências, estará rendendo menos em termos de reserva de emergência. Então a gente vai olhar para essa reserva de uma forma um pouco mais cautelosa, tentando aproveitar os diferenciais dos produtos mais eficientes da renda fixa, mas sabendo que ali não estará um ganho significativo. A parcela dos investimentos que estará construindo nossa renda no futuro, que estará construindo nossos sonhos de médio e de longo prazo, terá que ter aquela parcela típica em renda variável, mas nesse momento atual nós podemos até aumentar essa participação. Então, se você já vinha construindo sua renda futura com um fundo de previdência, por exemplo, o ideal é que esse fundo de previdência tenha um perfil não mais conservador, alocado em renda fixa. Afinal, a construção é por longo prazo. Então, aproveitando que a Selic está baixa, provocando o estímulo da economia, seu perfil num fundo de previdência tem que ser de moderado para arrojado, considerando que você não irá resgatar esse dinheiro no curto, médio prazo. Outros investimentos permitem uma distribuição de acordo com o prazo de resgate. Se você vai resgatar o seu dinheiro em 3 meses, 6 meses, até um ano, sim, tem que ser um investimento predominantemente conservador, talvez um fundo multimercado conservador com uma pequena exposição à renda variável, talvez uma carteira distribuída com 75%, 80% em renda fixa, apostando, entre aspas, naqueles ativos mais consistentes da renda variável, não querendo fazer um ganho muito robusto, mas sim aproveitando aquilo que é o arroz feijão do mercado, empresas que pagam dividendos, fundos imobiliários que estão demonstrando uma boa saúde, um baixo nível de vacância, ativos que estão surfando esse bom momento do mercado. E aqueles investimentos de prazo mais longo terão sim uma participação em renda variável significativa. E aí se você perguntar, mas Gustavo, você daria essa recomendação em qualquer momento? O que a gente faz é seguir uma orientação de acordo com o perfil do investidor, aquele que tem menos conhecimento, menos experiência, menos tolerância ao risco, terá uma carteira mais conservadora, porém com exposição ao risco sim nos fundos multimercados de menor volatilidade ou nos fundos de ações que também, apesar de ter uma volatilidade, vão ter um peso menor na carteira. Aquelas pessoas com perfil moderado e arrojado terão uma exposição um pouco maior. A gente já discutiu em outros vídeos, vou até colocar o link de um deles aqui embaixo do nosso para você poder resgatar a ideia da regra dos 80, de uma referência que a gente usa de limite de exposição ao risco. E esse limite de exposição ao risco significa que eu tenho que ter uma carteira que não tenha uma exposição excessiva à renda variável, o que traz um certo conflito na nossa fala. Se o ano é bom para renda variável, por que eu vou limitar meu investimento em renda variável? Porque o seu perfil de investidor, ou a sua idade, ou a experiência que você tem, determinam isso. Só que, se você coloca um certo percentual na renda variável e percebe que esse percentual da sua carteira começa a ganhar dimensão, porque a renda variável está indo bem, não significa que você vai resgatar. Significa que você vai acompanhar com mais frequência, você vai se aproximar mais do seu assessor de investimentos, você vai procurar mais informações sobre os ativos que você tem na carteira. Ou seja, se fosse para recomendar um investimento
para 2020, um único investimento seria em tempo para você acompanhar mais de perto os seus investimentos, porque num ano que aparenta ser um ano interessante para a renda variável como um todo, ações, fundos imobiliários, commodities também, é muito importante que você acompanhe mais de perto para administrar melhor o risco desses investimentos e lidar melhor com a volatilidade e toda a ansiedade que vem do sobe e desce dos preços. Se você acompanhar de perto, certamente entenderá melhor os aspectos de risco e certamente entenderá os porquês da volatilidade, quando é hora de realmente mudar a sua estratégia ou quando é hora simplesmente de esperar a poeira baixar e seguir com a carteira da forma como foi dimensionada. 2020 é um ano que eu entendo ser daqueles interessantes para os investidores que estão buscando mudar sua forma de investir. É um ano que vai premiar aqueles que estão saindo da renda fixa, da poupança, do Tesouro Selic, da renda fixa para migrar para um fundo imobiliário, por exemplo, um fundo multimercado, experimentar fundos de ações. É um ano que vai premiar aqueles que estiverem aproveitando as oportunidades que o conhecimento, a informação e um bom serviço de investimentos traz para eles. Então, que seja um ano de boas escolhas, que você saiba administrar seu tempo e aproveitar informações como esse vídeo, como os relatórios que você recebe, como as dicas e sugestões que o seu assessor de investimentos traz para que você possa colher bons frutos, não apenas no ano 2020, mas na construção da sua renda como um todo, do seu patrimônio como um todo. Um bom investimento é aquele que vai entregar resultados consistentemente ao longo de vários anos. Eu acho que nós estamos começando um ciclo bem interessante para os investidores nesse momento. Sucesso em suas escolhas, sucesso em seus investimentos, afinal, enriquecer é uma questão de escolha.